Bom dia a todos e todas, me chamo Marcos Batinga e vou apresentar o trabalho Lúdico no Processo Inclusivo do Autista na Educação Infantil, tendo como autores Marcos Batinga Ferro, Ana Cláudia Souza Mendonça e Alene Mara França Sanches Silva. Nós temos como objetivo nesse trabalho analisar as práticas lúdicas do processo inclusivo do autista na educação infantil, tendo como objetivos específicos discorrer sobre a história e a legislação pertinente da educação inclusiva, e para tal nós fizemos uma pesquisa bibliográfica amparadas em alguns autores como Mantoan, como a própria LBI 2015 e também com Souza e a própria LDB, a Lei de Diretrizes e Bases. A escola exerce um papel essencial nas habilidades básicas envolvendo a estimulação linguística, socialização e autonomia da criança. Ou seja, o papel da escola é fazer com que esses alunos com deficiências eles possam se desenvolver. E para tal, é necessário que nós utilizemos de várias ferramentas pedagógicas para que a inserção desse aluno no processo de ensino-aprendizagem ele se dê da melhor forma possível. Para tal, a gente trata o lúdico como um dos instrumentos bem interessantes e satisfatório nesse processo de ensino-aprendizagem. Para tal, a gente precisa também entender que a educação inclusiva, entre a história e a legislação, ela decorreu um bom tempo. Houve aí toda uma cronologia histórica, houve toda uma luta para que esses alunos com deficiência, eles pudessem ser assistidos pelo poder público. Cabe aqui fazer uma ressalva que recentemente nós temos visto algumas políticas públicas que elas desmerecem essa nossa luta e principalmente dos pais ou responsáveis que têm alunos que têm filhos com deficiência. Por isso é importante que a gente não deixe de lutar por essa situação. A inclusão escolar no Brasil vem sendo discutida há muito tempo e teve seu início com o isolamento das pessoas com deficiências ou necessidades especiais. Ou seja, por um bom tempo, as pessoas com deficiências elas foram excluídas do processo educacional e também do processo social. Diante dessas lutas, nós percebemos o quão foi importante as leis para que as leis pudessem assegurar às pessoas com deficiência o acesso à educação. No nosso segundo tópico, nós vamos falar sobre o transtorno do aspecto autista e as possibilidades de intervenções. O termo autismo foi inicialmente utilizado por Kanner em 1943, quando fez um estudo com crianças que apresentaram transtorno do desenvolvimento, tais quais falta de ajustamento postural, contato ocular, alteração do comportamento e comunicação e interação social. Então, essa pesquisa, o Kanner ele percebeu que algumas crianças eles tinham essas dificuldades, eles tinham essa deficiência. E por isso ele percebeu a necessidade de se trabalhar metodologias diferenciadas, fazer um acompanhamento dessas crianças para que eles pudessem ter uma melhor qualidade de vida. É bem interessante que o diagnóstico do autismo é clínico e é realizado através da observação direta do comportamento e de uma entrevista que geralmente é feita por pais ou responsáveis. E aí a gente traz à tona a ideia e a grande valia quando os pais ou responsáveis eles acompanham os seus filhos e eles percebem que o aluno, que o filho ou a filha, ele tem algo, específico e aí precisa procurar um especialista para que ele possa ser acompanhado de forma muito efetiva. Cabe ressaltar que para que esse aluno ou aluna ele possa ser diagnosticado ou ter um relatório, um CID, é necessário ter um profissional capacitado para tal. No terceiro tópico, nós vamos falar sobre as contribuições da educação lúdica para um aluno com TEA. Evidencia-se que as crianças ou adolescentes com TEA podem obter excelentes resultados proporcionados a partir de práticas lúdicas. Ou seja, é muito interessante que o professor e a professora, o educador e a educadora, ele trabalhe com o lúdico no processo de ensino-aprendizagem, porque vai ser de grande valia para que esse aluno ele possa ter uma melhora significativa na sua vida social e, consequentemente, na vida educacional. Por isso, cabe a nós, professores e professoras, nos capacitarmos para que possamos desenvolver a ludicidade no processo de ensino-aprendizagem. E como é que a gente pode utilizar essas práticas? Pode ser através de dança, através de técnicas da área da educação física, como atividades físicas,
pode ser exercícios de estabilização, os treinos de trampolim também, que são bem interessantes, né? Ele traz a estabilidade do sujeito, corrida, e tudo isso nos leva à socialização do aluno com deficiência. Por isso que é importante que nós, professores, tenhamos a curiosidade, e eu vou mais além, mais do que curiosidade, nós temos a obrigação de nos capacitarmos para que nós possamos dar um ganho significativo no processo de ensino e aprendizagem dos nossos alunos e alunas que chegam em nossa sala de aula. Por isso é importante essa capacitação, por isso é importante que nós possamos trocar experiências com outros profissionais, com outros colegas de trabalho, para que a gente possa dar essa qualidade no processo de ensino e aprendizagem. Então, o lúdico, ele se apresenta como um instrumento fundamental no processo de ensino-aprendizagem. E aí eu não quero aqui dizer que o lúdico é a única forma de se trabalhar com o aluno com deficiência. O lúdico é apenas um instrumento, mas é um instrumento que tem uma valia muito significativa nesse processo. Diante do que foi analisado, compreende-se que é importante tornar acessível a entrada e a permanência das crianças com autismo em escolas de ensino regular. Ou seja, apesar de nós trabalharmos com o lúdico, a questão da matrícula no aluno no ensino regular é fundamental. Essa ideia da socialização é muito importante para o aluno. Como também é importante o AEE, que é o Atendimento Educacional Especializado. Quando a gente consegue juntar o ensino regular e o AEE, o aluno ele vai ter um ganho muito significativo, porque ele vai trabalhar também o lúdico no ensino regular e ele vai trabalhar também o lúdico no atendimento educacional especializado. Para finalizar, a inclusão tem seus aspectos favoráveis, mas também tem desfavoráveis. A partir do momento que se enxerga a deficiência e não a pessoa com suas potencialidades. Por mais que o aluno ele tenha uma deficiência, a gente precisa ver nesse aluno as potencialidades. Então, por mais que ele tenha direito a ensino regular, atendimento educacional especializado, mas cabe ao professor e à professora, educador e educadora, analisar esse sujeito, principalmente pela ficha da anamnese, que é importante que nós saibamos sobre a vida do aluno, da família, e aí a gente precisa ver nesse aluno os potenciais, as potencialidades que ele pode, que podem ser trabalhados no processo de ensino-aprendizagem. Por isso que é importante essa inclusão, por isso que é importante que nós trabalhemos diversas formas no processo de ensino-aprendizagem para que os nossos alunos autistas eles possam ser motivados e estimulados no processo de ensino e aprendizagem. Então, a inclusão é uma obrigação. Muito obrigado.